Fique de pé, em nome de Jesus. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Se levante bem alto. Quem trouxe a sua Bíblia? Celular, iPhone, iPad, também pode levantar. Eu sei que o pessoal do mundo digital, não tem mais como, né? Todo mundo digital. Eu também trouxe o meu iPad, está aqui, ó. Minha Bíblia está aqui. Aqui eu tenho 300 Bíblias digitadas aqui. Eu posso escolher grego, hebraico, alemão, né? Francês. Está com a sua Bíblia? Levante mais uma vez assim. Diga assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Agora abra a Bíblia, Salmo 40, vamos lá? Abra sua Bíblia no Salmo 40. Vamos louvar ao Senhor, em reverência à palavra. Nós estamos de pé e vamos ler o Salmo 40, meditando no tema desta manhã. Enquanto você está localizando o Salmo 40, está bem no meio da Bíblia. Lembrar para você que está no templo que o sermão está aqui, ó, na pastoral, tá? A segunda página do boletim, logo depois da capa, a segunda página é o sermão desta manhã. Alguns irmãos vão ficar preocupados em tomar nota de alguma coisa. Não se preocupe, está tudo anotado para você, tudo direitinho, o tema, o texto, cada um dos pontos que eu vou pregar estão no sermão, e esse sermão é o estudo do pequeno grupo que será estudado ao longo dessa semana, de domingo até no sábado. Esse é o tema do nosso pequeno grupo. O tema dessa manhã: as bênçãos de se confiar em Deus. Quem concorda que confiar em Deus é uma bênção, diga glória a Deus. Ah, mas está muito fraco, diga glória a Deus. Confiar em Deus é uma bênção. Deus é confiável, Ele não mente, não pode mentir, nele não há trevas nenhuma. Eu posso confiar em Deus. Maldito o homem que confia no homem. O que está dizendo o texto? Confiar em si mesmo é uma ruína. Maldito o homem que confia no homem. Confiar em si mesmo é um perigo, mas é uma bênção confiar em Deus. Eu quero contar 3 coisas que eu encontrei neste salmo, que me fazem alegrar o coração e dizer a Deus: Senhor, eu só confio no Senhor. Eu lembrei até de uma canção, né? Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Não vou cantar hoje não, tá muito atrasado o culto hoje. Né? Vou cantar não, mas eu vou me lembrar. Fica a sugestão para o PGM: eu só confio no Senhor que não vai falhar. Salmo 40, vamos ler a Bíblia em nome de Jesus nessa manhã. Salmo 41. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se podem contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis aqueles que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas são que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem em ti e se alegrem
Todos os que buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Vamos juntos nessa frase, todos juntos? O Senhor seja engrandecido. Todos juntos, o verso 17 na tela. Vamos juntos? Eu sou pobre, porém o Senhor, tu és o meu amparo. Não te demores, ó meu Deus. Socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Estou no atoleiro de lama. Tira-me de lá em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigado porque as palavras do salmista estão reverberando já em nosso coração. Muito obrigado porque pudemos ler este salmo todo, ó Deus, sem pressa e com muita atenção. Agora pedimos, ó Deus, que no tempo que nós temos aqui, que o Teu Espírito Santo invista em nós e nos ajude, nos socorra na percepção deste pregador a aplicar esse salmo à nossa vida e à nossa caminhada com o Senhor. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Eu começo, irmãos, essa meditação no Salmo 40, versículo 4. Salmo 40, versículo 4. O irmão não deve fechar a sua Bíblia, nem tampouco desligar o seu celular. A última energia que você tem, gaste agora com o Senhor, gaste ouvindo esse sermão. Depois você põe o celular no carro para carregar. Salmo 44 diz assim: bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e não volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. O que o salmista está dizendo é que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Ao dizer que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, o salmista começa a nos alertar sobre os momentos da nossa história da vida e de vida, que nós em algum momento tiramos os olhos do Senhor. Quem aqui vai se lembrar do apóstolo Pedro, que estando com os discípulos num barco, levantou-se grande tempestade. O apóstolo Pedro percebe aquela grande tempestade, e todos os discípulos que estão com Jesus, inclusive Pedro, chega para o Senhor Jesus e diz assim: Senhor Jesus, não se te dá que pereçamos? Qual foi a resposta de Jesus? Homem de pouca fé. Jesus então, erguendo suas mãos ao mar, disse: mar, aquieta. E por espanto, todo mundo disse: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em outro momento da sua jornada, o Senhor Jesus está andando sobre as águas. Pedro, com muita ousadia e fé, pede: Senhor, se és tu, me faça contigo. Pedro salta o barco afora. Ele se torna o primeiro, se não o único, depois de Jesus, o primeiro e único undivago, undivago, o único homem a andar sobre as águas, undivago. E começa a andar e fica feliz, mas quando ele percebe a loucura do que está fazendo e o sobrenatural do que está vivendo, faltou o quê? Fé. E começou a afundar, até que Jesus estendeu a mão e colocou Pedro de volta no seu lugar. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca, como um cristão, passou por um momento da sua história de vida em que olhou para dentro de si, da sua pouca, às vezes nenhuma fé, e disse: Senhor, porque o Senhor nos abandonou? O salmista Davi, irmãos, nesse lindo salmo, está nos dizendo claramente que nesses momentos difíceis, Deus não nos deixa confusos. Nesses momentos em que o nosso olhar e a nossa fé parece frágil e pequena, Deus pede: não tire os olhos de mim. Quando nós nos encontramos em momentos difíceis como esse, somos lembrados pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro 5,7, Ele tem cuidado de vós. Quando passamos momentos tão terríveis como esse, somos lembrados pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 17, o justo viverá pela fé. Mas pastor, pregado do púlpito é fácil, lido na escritura é simples, porque é só reverberar e repetir a escritura. O difícil é viver quando precisamos exercitar a fé. Eu concordo, irmãos. Eu dou todas as razões ao irmão para que num momento difícil você possa dizer para mim: eu tive fraquezas, eu caí, até porque nós somos mortais, nós somos humanos, nós somos falhos. A Bíblia diz: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Há um dualismo, há um movimento de fraqueza e força, de confiança e murmuração nessa nossa humilde jornada espiritual. Antes de passar aos irmãos algumas recomendações para continuar crendo, eu queria passar aos irmãos o que tenho em mente quando vou dar a interpretação que eu vou dar do Salmo. Este é um Salmo, irmãos, interpretado por inúmeros intérpretes. Este é um salmo onde nós temos centenas de comentaristas estudando a história, os verbos, o hebraico, as origens deste salmo. E nós vemos este salmo seguindo em muitas direções. Numa direção histórica, numa aplicação teológica e muitos aplicando também nas questões pastorais.
Eu vou aplicar este salmo primeiro afirmando aos irmãos que este salmo nos ensina claramente a graça de Deus e o poderoso e o seu poder de livrar. Quando eu mencionar este salmo, você tem em mente que a minha visão de interpretação aponta para a graça de Deus e o livramento que Deus pode nos dar. Isso atemporalmente. O tempo todo Deus age assim e se relaciona assim com os homens. Neste salmo eu quero usar a figura do esterco, da lama, desse poço de perdição, como sendo o nosso pecado. Permita-me usá-lo nesta manhã nesse sentido. Eu vou mostrar o que está na história, mas vou aplicar de forma espiritual, mostrando como a compreensão de que esta lama e este poço é o nosso lugar de pecado, como Deus nos tira de lá e coloca os nossos pés sobre uma rocha. Eu quero permissão dos irmãos a aplicar o salmo assim nesta manhã. A segunda visão, a terceira visão que vou dar aos irmãos deste salmo, é que essa rocha sobre o qual Davi tem colocado os seus pés, sendo sim uma rocha histórica ou o simbolismo de uma pedra comum, para nós cristãos, esta rocha é Cristo Jesus, o fundamento e o alicerce da igreja. Se eu atribuo o poço a um pecado, irmãos, eu digo que quando Deus nos tira do pecado, a solidez e a firmeza cristã para caminhar está em Cristo Jesus, a rocha dos séculos. Quem crê, diga amém. Eu vou aplicar assim nesta manhã, eu creio muito nessa aplicação espiritual do salmo para a nossa vida e para nosso fortalecimento. Quero aplicar também que este salmo nos ensina, irmãos, que as promessas de Deus, preste atenção, as promessas de Deus não eliminam a realidade do sofrimento em nossa vida. Quando leio a história de Davi, quando vejo o rei Davi, irmãos, vivendo um tempo bom do seu reinado, um momento muito poderoso do seu governo como rei que é do Senhor, o rei Davi não está isento dos problemas, não está isento das lutas, não está isento das provações, mas recebe misericórdia de Deus e tem capacidade de, ao receber misericórdia e graça de Deus, testemunhar a muitas pessoas que no meio da sua adversidade, ele não duvidou do Senhor. Veja o Salmo 40, versículo 3, ele diz: muitos verão essas coisas, temerão e o quê? Confiarão no Senhor. Eu ouso dizer que a aprovação de Davi foi colocada pelo próprio Deus, sim, para que ele pudesse ser resignado, forte e firme, e as pessoas pudessem ver em Davi um homem segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Aplicarei o sermão nessa direção. Em último lugar, dizer aos irmãos que o novo cântico, este novo cântico colocado por Deus nos lábios de Davi para apresentar este cântico ao Senhor, mostra sim a gratidão do salmista, a própria gratidão do salmista a Deus por sua humanidade, mas pelo seu resgate gracioso e poderoso para tornar um homem alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor, sem que ele, Davi, fosse merecedor de tamanha graça. Dito isso, irmãos, pegue o seu boletim e vamos à primeira lição que quero extrair desse sermão nesta manhã. A primeira bênção, irmãos, de se confiar no Senhor é saber que Ele ouvirá o seu clamor. A grande bênção de ser cristão é saber que quando nós oramos, Deus está ouvindo. Quando eu decido clamar, o nosso Deus está de ouvidos atentos. Ele não vai encolher as suas mãos, nem fechar os seus ouvidos. É interessante o que diz o salmista no versículo 1. Vamos ler juntos, Salmo 41, se quiser colocar na tela. Vamos juntos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. É claro que o salmista está dizendo, irmãos, que no momento de sua dor, de sua luta e de sua angústia, ele ora, mas Deus ouve. Ele ora e crê que Deus responde. É comum, irmãos, nós duvidarmos que Deus ouve, nós duvidarmos que Deus nos responde, nos atende, muitas vezes porque Deus responde na nossa finitude com um espere. Eu afirmo, irmãos, que na eternidade de Deus a resposta é imediata, mas na finitude do homem ela pode demorar a ser vista, percebida ou notada por cada um de nós. E nesse intervalo entre um Deus eterno que responde sim ou não, e a sua compreensão e visualização da ação de Deus, podes duvidar. Por quê? Você vai duvidar porque eu pedi tem 30 dias, eu pedi tem 60 dias, e Deus nada. Deus já respondeu. Mas até que o eco da vontade de Deus, o som da eternidade de Deus, reverbere na sua finitude, na sua humanidade, e seja o melhor de Deus para você, pode ter um intervalo de compreensão. E é nesse gap de compreensão, é nesse intervalo entre a eternidade e a finitude, que muitos homens caem, duvidando que Deus ouve. O salmista, irmãos, não vai murmurar. O salmista decidiu não duvidar. Ele simplesmente creu. Ele sabe que Deus ouviu
o seu clamor. Um comentarista chamado William MacDonald, ele escreve um comentário bíblico muito popular aí entre os nossos pastores, e nesse comentário, lá na página 412, ele vai dizer uma coisa que eu achei muito preciosa e quero repetir aos irmãos. Ele diz que o socorro de Deus não vem cedo demais. Repito, o socorro de Deus não vem cedo demais, do contrário, não teríamos a aventura de confiar em meio às trevas. Entendeu por que muitas vezes o socorro não vem imediatamente? Deus responde sim, mas esse sim é sim, 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 até que chega lá no final da ponta e você ouve, o que está acontecendo? Deus está vendo se você é fiel. Então Deus não responde muitas vezes cedo demais, e Deus dá aquele tempinho para você viver e ser provado. Por quê? Porque você vai poder mostrar a sua confiança, a sua fé, e isso servirá de testemunho a muitas nações. Então quando Deus diz sim, e para você significa espere, fique firme, porque Deus está provando a sua fé, e permitindo que a sua fé seja vista por milhares e milhares de pessoas. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Você vai dizer assim, eu nunca fechei os olhos, eu nunca duvidei, como eu acreditei no Senhor. Ele diz, o socorro de Deus não vem cedo demais, do contrário, teremos ventura de confiar em meio às trevas. Agora diz assim, também não vem tarde demais, do contrário, nós experimentaríamos a angústia de confiar em vão. Entenderam? A resposta de Deus sempre virá quando? No tempo certo. O justo é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, as suas folhas não caem, tudo que fizer prosperará, mas dará fruto na estação própria. Confie no Senhor. Deus tem um tempo diferente do seu. A Bíblia afirma, os meus caminhos não são os seus, os meus pensamentos não são os seus, são mais elevados que os seus. O salmista nos ensina nesta manhã a absolutamente confiar no Deus em quem clamamos, no Deus a quem suplicamos, no Deus a quem apresentamos a nossa oração. E a bênção de confiar está na certeza, a absoluta certeza de que Deus nos ouve. O que Davi está passando aqui? Muitos comentaristas, não são poucos não, argumentam que Davi está doente. Eu tenho total descrença nisso. Não vejo em nenhuma questão do Salmo, em outros aspectos, como arvorar essa interpretação. Mas alguns chegam a dizer que é no meio de uma doença que ele clama ao Senhor. Eu vou ficar com o que diz o texto, depois eu vou mostrar para os irmãos, eu percebo o clamor de Davi no próprio texto, e o motivo pelo qual ele clama, para mim, está na exposição do próprio Salmo. À medida em que esta provação, que para mim não é uma doença, são vários fatores que Davi está vivendo, à medida que esta provação está sobre a vida de Davi, irmãos, é claramente visível para mim, que Deus está provando sua fé, e de fato, pregando em Davi um grande sermão poderoso, ensinando os seus súditos no reinado a confiar no Senhor. Em poucas palavras, eu posso afirmar que isso tudo significa que, mesmo quando Deus tenha adiado ou mostrado um pouco mais demoradamente a sua resposta, Davi não se enfraqueceu, Davi não duvidou. A palavra é, esperou com o quê? Esperou com? O que significa CPF? O que significa CPF? Cadastro de pessoa física. Para mim, espiritualmente, sabe o que significa CPF? Confiar, ser paciente e ter fé. CPF. Vamos lá. C, confiar. P, paciente. E o crente que desenvolveu o CPF da fé, bota aí, o CPF da fé, a vida de confiar em Deus, ele não vai cair. Ele confia, ele é paciente, ele tem. Eu confio e tenho fé. Se faltar paciência, vai cair. Porque no tempo da demora você pode duvidar. Confia, seja paciente, tenha fé. É a tríade infalível para que você tenha certeza de que Deus vai responder a sua fé. Quando vejo o salmista Davi desenvolvendo esse CPF de Deus, essa confiança, paciência e fé, eu vejo multidões claramente recebendo esta bênção através do testemunho de Davi. Agora quero ensinar uma coisa para vocês. Deus ouvir e responder, aí no seu boletim, esse texto eu coloquei no boletim. Deus ouvir e responder não é o mesmo que atender. Entenderam o que eu disse? Deus ouvir e responder não é o mesmo que atender. Deus vai ouvir? Vai. Deus vai responder? Vai. Deus vai atender? Aí depende dele. Como assim, pastor? Esse negócio de determino é só na televisão, com aquele pastor doido que fica falando isso lá.
Aqui não. Aquele camarada acha que ele é Deus e aquele sujeito lá em cima é o servo dele. Não, eu não mando em Deus. Eu, como pastor bíblico, digo para você orar da seguinte maneira: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu. Deus é santo. Venha a nós o teu. Quem reina aqui é o Senhor. O rei aqui é o Senhor. Quem governa aqui é o Senhor. Venha a nós o teu. Aí veja, seja feita a minha vontade. É isso, mano? Então esquece aquele negócio lá que você aprendeu na televisão. Seja feita. Então veja, ensino hoje para nós e para o PGM da semana. Ouvir e responder não é o mesmo que atender. Deus pode atender e responder positivamente ou negativamente. Por que Deus faz isso? Tiago 4,3. Abra comigo Tiago 4,3. Ensino clássico do Evangelho. O irmão do Senhor Jesus, o irmão de Jesus e o servo Tiago nos ensina a entender o que estamos pedindo e por que não recebemos. Tem a Nova Almeida atualizada aí? Se tiver a Nova Almeida atualizada, eu acho que é essa, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Lá está, pedem e não recebem. Por quê? Há um motivo, porque pedem o quê? Para esbanjarem em seus prazeres. Pedem e não recebem. Pedir é certeza de atender? Não. Deus vai responder segundo a vontade dele. E vou dizer uma coisa para você, olha esse versículo. Ele é uma bênção ou não? Ele é uma bênção, irmãos. Eu gastei um sermão aqui alguns anos atrás. Não também é bênção. Eu veio um sermão aqui. Alguém aqui já devia estar nesse sermão, né? Não é uma bênção. Por quê? Quando Deus diz não, é para a nossa bênção. Eu vou dizer uma coisa para você. Os cristãos mais mimizentos e mais frustrados que tem na igreja são os cristãos que querem dizer para Deus o que ele tem que fazer. Aí o cara vira mimizento, depressivo, oprimido, né? Murmurador, porque ele só pede para si. E ele só quer prazer. E quando Deus diz não, ele faz bem sim. É verdade, irmãos. Aí você chega na casa, o que está passando, irmão? Estou numa prova muito grande, Deus não me ouve mais. Eu falei, Deus já te ouviu, irmão? Eu disse não. Levanta e anda, irmão. Fique feliz. Deus está te dando um livramento, você nem sabe. O cara pede um carro, às vezes não tem com noção de dirigir, vai morrer capotado. Deus fala, não vou dar esse carro agora não, que ele não está pronto. Você glorifica, crente. Na hora certa Deus vai dar o carro, a casa, a namorada, o gato, o cachorro, o sapato, mas é na hora de Deus. Agora você está lá orando, Deus está dizendo não, ele se recusa a ouvir o não de Deus. Ouça o não de Deus e glorifica. Porque quando o Senhor está estabelecendo a sua vontade, não há nada melhor para um cristão do que encontrar a vontade de Deus. Eu dou alegrias, muitas alegrias a Davi que nos ensina hoje. Esperei com paciência no Senhor e se inclinou para mim. Mas ele esperou o quê? A vontade de Deus. Você vai perceber no final que não há nada humano aqui. Tudo que Davi recebe aqui é divino. Porque tudo que é humano é contra ele. Mas quando Deus intervém, é para a bênção dele. Todos nós temos expectativas. Todos nós temos desejos. Quem não tem expectativa quanto ao trabalho, quanto à profissão, estudo, namoro, casamento, filho, cônjuge, ministério, amigo, quantos não tem? Agora veja, quantos pedem, não são atendidos e mergulham num poço de lama, mergulham num poço de aflição, porque estão lá, estou desapontado com Deus, estou decepcionado com Deus, ele disse 1000 de um lado, 1000 do outro, 1000 atrás, 1000 na frente, e eu estou com 1 milhão de pessoas contra mim, Deus não faz nada. Meu irmão, Deus está cuidando de tudo. Era sábado à noite, eu estava com a minha família lá em Cardoso Moreira. Fizemos, eu nem sei quantas viagens eu fiz em 2 dias, para cá, para lá, todas as direções. Mas à noite, eu me lembro bem, à noite, sábado, eu estava em Cardoso Moreira, na casa do irmão da Angélica, ele e sua esposa completando 44 e 40 anos, a esposa. E ele fez uma chácara muito bonita lá na região de Cardoso, uma chácara com lago, pesqueiro, uma área de lazer, piscina grande, quadra de vôlei. O menino prosperou, o meu cunhado. Mas naquele momento, lágrimas corriam nos meus olhos, porque eu me lembrei quando a Angélica e eu, nós estávamos em nossa casa, e ele chegou lá chorando, dizendo que ele foi demitido. Ele era operador de sistemas e fazia programas, e programava para uma grande empresa, eu não vou fazer propaganda de ninguém aqui não, mas uma grande empresa, inclusive ganhava até bem, razoavelmente bem, mas era assalariado. E fazendo programação para essa empresa, um dia lá o dono achou que não devia mais pagar o salário dele, que em vez de 5 deveria ter só 1,
e mandou todo mundo embora. Ele ficou desesperado. Ele já tinha os meninos para sustentar, a esposa. Meu sogro fez uma casa, ele foi morar numa casinha do lado do meu sogro, muito pequenininha naquela época, ainda bem pequenininha a casinha. E eu olhei nos olhos dele e disse: fique tranquilo, Deus está no controle de tudo. Ele desenvolveu para ele os sistemas para ele. Ele montou tudo para ele, desenvolveu os sistemas para ele, montou parcerias com empresas. Hoje ele tem uma grande empresa, irmãos, e o patrimônio que eu vi lá, só Deus poderia dar. Um menino com 44 anos, tem o patrimônio que ele tem hoje, eu digo: a Deus seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. A porta que Deus fecha, não quer abrir, mas a porta que Deus abre, ninguém fechará. Pare de ser desobediente. Pare de murmurar com o Senhor. Se ajoelhe e diga: Deus, eu não vejo, Deus, eu não compreendo, Deus, eu não sinto, Deus, eu não entendo, mas eu aceito, porque o tempo todo o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor cuida, o tempo todo o Senhor ensina, o tempo todo o Senhor prega e ensina as multidões as glórias do Senhor. Faça desse barro um barro amassado, um barro quebrado, mas glorifica o teu nome, Jesus. Porque muitos verão e confiarão em quem, irmãos? No Senhor. Salmo 22:1. Pega aí, Salmo 22:1. Vamos ver como é que Davi estava passando, e o que ele passou, quando ele pediu, Deus deu não, e ele não compreendeu. Isso é muito importante, porque você tem que pensar nas fases que um crente pode atravessar. Não é sempre que um crente passa uma fase boa, irmãos, uma fase segura, e ele vai estar bem. Às vezes ele vai oscilar. Olha o que Davi já viveu. Vamos pegar outros salmos. Salmo 22:1 e 2, está na tela. Deus meu, porque me olhou para um lado, olhou para o outro, não viu Deus. Ele achou: Deus não está nesse negócio. É muito simples, e muitas vezes acontece. O Senhor Jesus na cruz, o que ele disse, irmãos? O Senhor Jesus na cruz, quando está descendo o pecado, para ele expurgar o pecado, e Deus se ausenta, porque Deus não vai ficar no pecado. E quando Deus se ausenta para Jesus receber o pecado e perdoar, Jesus gritou o quê? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu. Há momentos em que você vai visualizar assim. Aí diz versículo 2: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Olha lá. Também de noite, porém o quê? Não tenho sossego. Aí como é que ele se sente? Veja o 22:14, vai para o 14. 22:14 e 15. Bota aí o 22, Salmo 22:14 e 15. Derramei-me como água, e todos os meus ossos, o que, irmãos? Já pensou o que é osteoporose? Fala assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, não? É verdade, irmãos. Derramei com água e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como o quê? Derreteu-se dentro de mim. Eu não sei se isso aí é taquicardia, eu não sei o que é. É uma linguagem, mas que o negócio do coração está grave, a ponto do cardiologista dizer: irmão, calma, senão vai morrer. Está vendo ali? Se eu fosse cardiologista, eu falava: irmão, menos, porque o coração não vai aguentar não. Versículo 15. Secou-se o quê? Já ouviu falar aquela palavra assim: meu marido está tão desanimado. Ah, meu pai, o meu filho não quer nem sair de casa. Já ouviu essa palavra? Olha lá Davi, ó. Secou-se como um caco de barro, e a língua que se me apega à boca seca. Quem nunca teve boca seca quando ficou doente, né? Chega a quebrar os beiços, né? O negócio de lábio é muito chique, né? Os beiços tudo quebrado. Porque você está o quê? Está sofrendo ou não está sofrendo, irmãos? Quando a gente não entende que Deus está agindo, quantas vezes nós passamos esse tipo de enfermidade física, porque fechamos os olhos, passamos a duvidar, quando deveríamos o quê? Deveríamos confiar. Tudo isso aí. Vá para o 32, Salmo 32, rapidinho. Salmo 32, veja o verso 3 e 4. Veja como sua vida espiritual afeta, irmãos, diretamente o seu físico. Vou repetir, veja como a sua vida espiritual e a sua condição espiritual vai afetar diretamente o seu físico. Vai brotar no físico, em algum lugar tem que sair o que você está passando. Salmo 32, 3. Enquanto calei os meus pecados, o que aconteceu? Osteoporose de novo aí. Envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, o quê? Ah, fulano não para de gemer. Está lá.
Porque ele, em vez de confessar o pecado, ele fez o quê? Ele guardou. Ele deveria fazer o quê? Confessar o pecado. Pedir perdão, se arrepender. Se livra dessa culpa em nome de Jesus. Mas ele guarda. Versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou-se como o calor do verão. O que o salmista recomenda, Salmo 32, bota o 32, 10. Olha o que o salmista recomenda como solução para melhorar, para manter saúde espiritual com resultados físicos. Vai melhorar o físico também. Essas questões que você está passando podem melhorar e muito. Salmo 32, 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia secará. Quem crê, diga amém. Receba a cura de Deus nessa manhã. Aprenda a orar e diga assim: Deus, eu não compreendo, Deus, eu não vejo, Deus, eu não entendo. Mas tem o quê? Tem misericórdia de mim. Diga: Senhor, Deus tem misericórdia de mim. Eu sou humano, eu sou falho. Eu não penso que seu pastor é perfeito. Mas quando eu não vir nada, e quando eu não souber e não entender nada, ore por mim e diga: envia a tua misericórdia sobre ele, Senhor. Porque a tua graça nos basta. Sabe, irmãos, o que aprendi com Davi? Uma espera confiante e paciente tem o poder de revelar uma fé evidente. É à medida que a sua provação se prolonga e cada dia mais aumenta, que fica mais evidente ao mundo inteiro a prova da sua fé. Mas é aqui que a sua capacidade de suportar, de obedecer, de confiar e ser paciente, é aqui que tornará cada vez mais evidente a sua fé. E muitos verão e confiarão no Senhor, porque encontraram um crente confiante, paciente e obediente. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. O mundo espera por um crente assim. Esse é o salmista Davi, no Salmo 40. O salmista Davi sabe que o clamor dele foi ouvido, foi respondido e Deus atendeu a sua oração. Primeira lição: eu me sinto abençoado porque eu clamo ao meu Deus e Ele me ouve. Agora, qual é a segunda bênção aí? Tem uma segunda bênção aí, a segunda bênção de confiar. Qual é? Livramento. A segunda bênção de confiar em Deus é que Ele nos livra. Ele não somente ouve, mas Ele intervém. O versículo 2, Salmo 42, diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Deus intervém. O crente que ora, o crente que busca, Deus intervém. A Bíblia diz que se tiver alguém enfermo, se tiver alguém doente, chama os anciãos da igreja e orem com ele. Quem crê, diga amém. Chama os anciãos, peça a eles para orar por você. Aqui eu tenho 48, Anselmo? 48 ou 49 diáconos nós temos? 49. Eu tenho uma ovelha esgarrada aqui na minha cabeça, eu tenho que recuperar. 49 diáconos, glória a Deus por isso, já teve 50. Quando uma igreja tem 49 anciãos, ela pode ou não pode ligar e pedir ajuda? Pode. Ela pode chamar, porque ele mora do lado, ele mora em frente, ele mora no bairro, ele está pertinho. Eu digo mais, um diácono está sempre disponível. Quando você ligar, irmãos, nem que seja pelo telefone, o homem de Deus ora, e Deus ouve e intervém. Eu creio, diga amém. Comece a crer nas ações de Deus. Quando Davi começa a orar, ele sabe que ele está numa cova de desolação. O texto hebraico coloca aqui o seguinte: Sha'on, substantivo. O verbo sha'ar significa destruir ou devastar. A tradução no hebraico literal seria num poço de devastação e destruição. Que poço é esse? Esse tipo de poço, irmãos, estava muito na mente dos autores do Antigo Testamento. Eles usavam esses poços como uma grande ilustração do momento difícil e ruim que muitos dos cristãos atravessam. Veja, por exemplo, Jeremias, se quiser abrir comigo, verifique. Jeremias 38, 6 nos diz uma das ilustrações de como podemos compreender fisicamente este poço, ilustrado fisicamente para narrar uma situação espiritual. Jeremias 38, 6 diz assim: então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas, ou seja, para baixo, é no fundo ali do subterrâneo,
numa cisterna que não tinha o quê? Uma cisterna que não tinha água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Eu li uma obra chamada O Inferno de Dante. São várias obras, você tem o Paraíso, né? O Inferno, é interessante, Dante é uma obra muito, Dante Alighieri. Quando ele escreve esta obra, No Inferno de Dante, eu estava lendo em algum momento, eu percebi que ele citava esse tipo de cisterna ou poço. Aí eu fui procurar aquele númerozinho que dá uma concordância de livros que tratam sobre o assunto, e eu tinha alguns desses livros que estavam elencados ali. Eu tenho uma tradução do latim para o português. Aí eu fui na tradução do português, verifiquei o número, fui nas referências, falei, eu tenho esse livro, aí fui lá. Acreditava-se muito que o conceito de inferno, especialmente na Idade Média, que o conceito de inferno bíblico tem origem no processo daquelas guerras de tomada dos impérios. Quando o império invadia uma cidade, o grande império invadia uma cidade ou um país menor, eles geralmente pegavam mulheres e crianças, lembra que levavam Daniel, né? E os jovens eles levavam cativos, né? Mas os homens que ofereciam resistência, muitos eles matavam, e uma grande parte eles puniam para poder intimidar aquela nação. Eles jogavam nessas cisternas. E trancavam lá para morrer. Então, quando a população passava e estava lá aquele indivíduo da cisterna, o que ele fazia lá dentro? Choro e ranger de dentes. Entendeu? O povo passava de ter alguém chorando, dá para ouvir os dentes rangendo. Então, quando alguém tinha um sentimento de que algo era muito ruim, ou dizia que os poderes do inferno se somavam, eles iam lá, tem o quê? Choro e ranger de dentes. É uma punição muito ruim. Isso foi se somando como interpretação para tentar explicar esse lugar terrível que está destinado para o diabo e todos os seus anjos e todos aqueles que vão negar o evangelho e a graça de Jesus. Choro e ranger de dentes. O que Davi está passando e o que Jeremias aqui coloca, Jeremias 38:6, num poço, numa cisterna sem água, com lama e podridão, ele está lá nessa cisterna, Jeremias também passou por ela. Davi usa como uma figura física, mas muito mais espiritual do que ele está passando. Do que Davi pediu e desejou que ele seja resgatado? Abra o Salmo 40, vá para o verso 12. O que Davi implorou e pediu que ele seja resgatado? Salmo 40, versículo 12. Diz assim: são incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram. O que está sobre Davi? Muitos males, pode voltar ao versículo 12, né? Incontáveis males e iniquidades que estão sobre ele. Entenderam como isso pode machucar uma pessoa e pode deixar uma pessoa espiritualmente enferma? Quanta coisa ruim desejaram para Davi e colocaram sobre ele, que estavam naquele momento. Ele diz assim: me impedem a visão. Ele está tendo um tipo de miopia ou cegueira abrupta por causa desse tipo de mal que está passando. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. Ele se refere às suas iniquidades. Ele diz assim: o coração desfalece. O coração está parando, está quase morrendo. Veja o verso 13. Olha o poço onde Davi está mergulhado. Verso 13. Agrada-te, Senhor, em me livrar, apreste ao Senhor e me socorrer. Do que? 14. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar-me a vida. Ele foi ameaçado de morte. Se você for ameaçado de morte hoje, e você sabe quem, e ele diz quem, quando, como e onde, você sai de casa com facilidade? Não sai. Você vai se expor tranquilamente? Não vai. Você vai querer preservar a sua vida. Se você sabe que estão atentando contra a sua vida, isso vai intimidar você. É o que Davi está dizendo: eu estou debaixo desse sentimento. Tudo isso aqui está se somando. Males, iniquidades, um coração frágil, estão tentando tirar a sua vida. E tem mais. Versículo 14, final diz: cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Tem gente desejando e celebrando a maldade contra Davi. Ele vai dizer que eles usam expressões: bem feito, está lá no versículo 15, bem feito, bem feito, bem feito. Está no finalzinho do versículo 15. Para terminar esse ponto, eu quero colocar duas aplicações para você que está vivendo, quem sabe, talvez esse momento ruim da sua vida, num poço de lama e perdição, mergulhado em tudo isso aqui que você leu comigo: pecados, inimigos, mau desejos. Como você sai de lá? Diante de todo esse terrível quadro,
Sua fé precisa permanecer firme. Diante de todos esses problemas ou dor, permaneça confiante. Confie, seja paciente e tenha fé. CPF. Confie, seja paciente, tenha fé. Uma outra aplicação que eu posso dar aos irmãos é que enquanto você está rogando pelas misericórdias de Deus, lembre-se do que Deus já fez. Não se esqueça de como Deus já agiu. O que Deus já realizou como obras de poder na sua vida poderão ser úteis e vão servir como um lugar de apego e de segurança para que você continue crendo. Davi tinha o que se lembrar. Veja o Salmo 40, versículo 5. Salmo 45. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Quantos aqui hoje poderiam testemunhar de uma maravilha poderosa e sobrenatural que Deus já fez na sua vida? Quantos poderiam? Levante a mão bem alto. O irmão já parou para pensar que essa experiência está com você, está no seu coração, para que quando o tentador vier, você poder dizer: o Senhor já operou maravilhas, hoje não será diferente. O Senhor já agiu na minha vida, hoje não será diferente. O Senhor já interferiu quando mais eu precisei, hoje não será o quê? Diferente. Continue crendo. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Ele diz os desígnios que o Senhor tem desenvolvido e apontado para cada um de nós. Confie nisso. Quando confiamos e temos a nossa memória nas bênçãos e na vitória do Senhor, nós temos muito mais capacidade de crer, de esperar e confiar que Deus está respondendo às nossas orações e nos removendo, irmãos, desse poço de lama e desespero. Terceira e última convicção que quero encontrar com vocês está no texto. A terceira bênção que tem aquele que espera e confia no Senhor. Qual é a terceira bênção de quem espera e confia no Senhor? Alegria. Diga, alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que eu posso me alegrar no Senhor? Porque quando eu oro, Deus se inclina, responde, resolve a questão. Ele tira a minha vida da instabilidade e a coloca na solidez e na segurança do santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso duvidar? Não. Eu posso fraquejar? Não. Os meus pés estão firmados sobre o quê? Sobre uma rocha. Isso é motivo de alegria, sim ou não? É aqui que o salmista canta. O salmista canta a ponto de dizer: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Versículo 2, agora no 3, 43, pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão, e o quê? Quando um crente exulta e canta no meio da sua provação, sentindo não mais a incerteza ou a dúvida, não mais atolado e preso na lama e na perdição, mas na segurança da rocha que é Cristo, as pessoas veem e glorificam a Deus. E com isso eu posso louvar, eu posso bendizer e dizer ao Senhor: eu te louvo, porque o Senhor está me sustentando. Foi o Senhor que pôs nos lábios de Davi esta nova canção. Foi Deus que fez com que ele pudesse habitar, não mais no mundo da descrença, não mais no mundo do desapontamento, não mais no mundo da depressão ou da aflição. O Senhor tira da vida a depressão, do desapontamento, da desconfiança e coloca os seus pés sobre a rocha. Sabe, crente, habitar no mundo da descrença e do desapontamento custa caro. Habitar no mundo da descrença e do desapontamento custará sua alegria, custará sua energia, custará seu bem-estar, custará seus sonhos, seus projetos futuros, vai destruir e acabar com a sua esperança. Mas aqueles que esperam no Senhor terão restituído a sua alegria. Romanos 5:5, Paulo, que traduz o Evangelho de Jesus, em Romanos 5:5 afirma: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, a esperança que temos, cultivamos e nela nos sustentamos, não nos decepciona jamais, porque fiel é aquele que fez o quê? A promessa. Quando o apóstolo Paulo ensina um cristão a confiar e a esperar no Senhor, está dizendo o mesmo que Davi disse: confia, ora, clama, Deus se inclina, responde, e quando os seus pés estiverem sobre a rocha, pode celebrar, porque a esperança não nos desaponta jamais. O salmista Davi disse isso, Salmo 40:16. Olha o que o salmista Davi disse: exultem em ti,
Se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Diga: o Senhor seja engrandecido. Quando Deus encontrar uma geração de cristãos com essa perspectiva de vida e fé, o mundo começa a ser transformado por uma glória que o mundo desconhece, até encontrar um cristão que confia pacientemente e não perde e não desvia a sua fé do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A alegria do salmista é fruto de uma alma cheia de admiração ante a providência divina de um Deus que veio lhe socorrer e lhe colocou em segurança. Se 3 pontos são suficientes, eu concluo. Com 3 pontos, concluímos. Concluo com 4 aplicações. Primeira aplicação: aprenda a esperar pacientemente. Irmãos, a espera paciente não deve nos abater. Nessa espera paciente devemos aprender a confiar e ter coragem de confiar que Deus, mesmo que demore, no tempo certo vai nos responder. Aprenda a ser paciente. Uma segunda aplicação que posso dizer aos irmãos, e ela é ensino para nós essa manhã: Deus já nos resgatou. Deus já nos resgatou de um poço de lama e perdição. Quando uma sepultura terrível, quando uma lama terrível chamada pecado tomou nossas vidas e o nosso coração, quando transgressões e maldades visitavam sempre a nossa mente, e quando a tirania do diabo fora contra nós, o Senhor tirou o poder do inferno e nos trouxe vida em Jesus. Todo crente pode celebrar, todo dia ele pode cantar, porque o Senhor Jesus já nos deu graça salvadora. Olha o que diz Zacarias 9:11. Zacarias 9:11: quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Mais uma vez o poço físico como ilustração daqueles que eram despojo de guerra. Estamos usando essa figura mais uma vez. Zacarias a repete lá: quando você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, com Sião, tirei os seus cativos da cova onde não havia água. Eu já saí dessa cova, irmãos, amém? Quando Jesus saiu daquela sepultura, eu saí com ele. Eu vou ressuscitar com Jesus. Eu já estou firmado sobre a rocha. Eu já tenho todos os motivos do mundo para cantar, salmodiar e celebrar ao Senhor. Terceiro, Deus já firmou os seus pés sobre a rocha. Não seja vacilante, não ande trôpego, não ande murmurante ou vacilante, ande firme. Deus já firmou os seus pés sobre a rocha. Para Cristo, a rocha era Deus. Pai, 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 o tempo todo Cristo chamou. Para nós, a nossa rocha é Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando o inferno soprar ao seu ouvido um apelo de intimidação, diga não. Meus pés estão sobre a rocha, eu creio no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inferno, os principados e as potestades já não têm mais parte comigo. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Por último, uma nova canção estará nos lábios de todo cristão que decidir ouvir o som do céu e cantá-la, fruto da revelação que de Deus recebeu. E aqui eu quero acabar de vez com esse evangelho tosco, trôpego, evangelho com letra minúscula, com esse falso evangelho que diz que você fazendo vai arrumar alguma coisa, você fazendo vai conquistar alguma coisa, você fazendo vai comprar ou desenvolver alguma coisa. Você não pode, querido. Um homem caído, decadente, depravado como eu e você, não podemos fazer nada que agrade o Senhor. Mas quando nos rendemos ao único sacrifício perfeito e santo, ali está tudo que nós precisamos para a nossa salvação. Não tenho que carregar mais cruzes, não tenho que acender mais velas, não tenho que fazer 1 milhão de oferendas ou coisas para resolver as minhas questões espirituais, porque o Senhor Jesus já fez tudo o que precisamos. E você diz: pastor, esse é o ensino do Novo Testamento, o Senhor está pregando em Salmos. Em Salmos, eu vejo tudo isso de Deus para a minha vida. Fique de pé. Vamos terminar o sermão. Fique de pé. Volte a sua Bíblia para o versículo 1 do Salmo 40 e vamos juntos. Esperei com paciência pelo Senhor.
A primeira ação de Deus na direção daquele que busca o Senhor. E ele o quê? Foi Davi que se inclinou ou foi o Senhor que se inclinou, irmãos? A gente só espera. Quem se inclina é quem, irmãos? Sabe por que eu estou dizendo que Deus se inclina? Porque o próprio Deus, irmãos, como o verbo de Deus desceu aqui, esvaziou-se a si mesmo, se fez carne e habitou entre nós, amém, irmãos? Deus já se inclinou para o homem. Deus já estendeu a sua mão ao homem perdido. Não fique tentando comprar ou conquistar a sua salvação. Você é salvo e uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o Senhor se inclinou para você. Veja o versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Segunda ação. E Ele me ouviu. Você está vendo Davi fazendo alguma coisa aqui? Primeira coisa, diga, Ele se inclinou. Segunda coisa, diga, Ele me ouviu. Agora veja a terceira coisa, Ele me ergueu. Diga, Ele me ergueu. Tirou-me, verso 2, tirou-me. Ah, mas por que meu filho está caído? Ore a Deus, clame a Deus, porque seu filho não sai de lá, se Deus não lhe estender a mão. Não vai sair, se você não orar e não buscar e não confiar. Enquanto você duvidar não acontece. Mas quem tira é o Senhor. Tirou-me. Se não fosse Deus nos buscar aqui, estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus nos tirou, nos transportou do reino das trevas para a sua o quê? Maravilhosa luz. Vamos pensar na quarta coisa. Davi não fez nada, irmãos. Olha a quarta coisa, Ele pôs os meus pés, Ele firmou os meus pés. Quem fez, irmãos? Foi o Senhor. Ele firmou os meus pés sobre a rocha. Ele pôs. Eu não achei nada de eu aqui. Não tem homem aqui. É Deus. Ele pôs, Ele firmou, Ele colocou, né? Ele pôs os meus pés sobre a rocha. Ele firmou, corrija aí, versículo 2, firmou os meus passos. Não somente pôs e colocou meus pés sobre a rocha, mas Ele firmou os meus passos. A quinta verdade, Ele firmou os meus passos. Eu caminho seguro porque Deus me sustenta, irmãos. Agora a sexta verdade, Ele pôs nos meus lábios. De onde vem essa canção? Ela vem da sua capacidade, Fernando, de produzir uma boa letra. Ela vem, Angélica, do seu dom humano de fazer não. Diz, Ele pôs nos meus lábios a canção. Sabe qual é a melhor canção que Deus quer ouvir? É a canção que vem dele. Quando Deus põe, viu, Angélica, o pessoal da música, quando Deus põe uma canção nos nossos lábios, é ela que temos que louvar. Quanto crente cantando imundícia, quanto crente cantando imundícia, reproduzindo música mundana como se fosse a melhor coisa, e não percebe que está se afastando do Senhor. Mas quando um crente exalta com os seus lábios aquilo que o próprio Deus deu, como é que eu vou saber cantar? Irmãos, revelação de Deus está aqui, ó. Essa é a revelação de Deus. Quando um crente cantar da revelação de Deus, ele vai dizer, eu canto porque Deus pôs nos meus lábios uma nova canção. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Feche